Meus irmãos, bom dia a todos. Vamos orar nessa manhã agradecendo a Deus pelas nossas vidas e dar continuidade nessa manhã ao estudo sobre o poder transformador do verdadeiro Evangelho. Pedir a Deus que nos ilumine, use o irmão André nessa manhã para falar aos nossos corações. Essas irmãs que curtem as mãos, vamos bendizer ao Senhor. Pai, nessa manhã nós queremos agradecer ao Senhor. Bendizer, Pai, o Teu nome pelas nossas vidas. Agradecer ao Senhor, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. O privilégio, Senhor, de ouvir a Tua palavra nessa manhã. Estamos aqui, Senhor, com vida, saúde. Estamos aqui, Senhor, a contento, em paz, com todas as condições favoráveis, Senhor, para aquietarmos os nossos corações diante de Ti. Que nessa manhã não somente tenhamos o privilégio, Senhor, de estarmos aqui fisicamente, mas, sobretudo, a Tua graça nos mova a prestar ao Senhor um culto verdadeiro, espiritual, um culto, Senhor, que proceda de uma alma recriada por Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus. Que a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vida por inteiro, Senhor, esteja voltada para Ti nessa manhã. Amém. Use como o Senhor tem usado, Senhor, o missionário Carlos André. Nessa manhã, Senhor, o portador da Tua palavra, seja usado pelo Senhor, seja usado pelo Senhor. Que Teu Espírito conduza, Senhor, na sabedoria. Que Teu Espírito conduza, Senhor, na autoridade, na desenvoltura. Ó Deus, acima de tudo, Senhor, com a graça para comunicar as verdades do Senhor ao Teu povo. E a nós, nessa manhã, pedimos, Senhor, que Tu nos ilumine, Pai. Que Tu, Senhor, abra o nosso entendimento, Pai, para ouvirmos a Tua palavra, entendermos a Tua palavra. E que ela, assim, ó Deus, produza o fruto verdadeiro do poderoso Evangelho que transforma o homem caído, pecador. É o que nós nessa manhã, Senhor, te pedimos, Pai. Como pecadores que somos, também o perdão dos pecados. Amém. O perdão das transgressões. O perdão, Senhor, daquilo que ainda em nós é contrário, Senhor, ao Teu padrão, à Tua santidade, à Tua vontade. Quer seja a forma errada de pensar, quer seja as cogitações dos nossos corações, dos nossos caminhos. Tudo aquilo, Senhor, que ainda desagrada ao Senhor, queremos pedir perdão em Cristo. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Amém. Irmãos, vamos de pé. 114. Veio a este mundo, Senhor Jesus. Vamos. Veio este mundo, Senhor Jesus, veio nos libertar. Foi rejeitado, morreu na cruz para nos resgatar. Glória e poder no céu deixou e gratidão na terra. Tudo ele
Irmãos, vamos ainda de pé, acima de reinos e de poder. Vamos, me ajudem. Acima de reis e de poder, acima de toda a criatura aqui, acima de tudo, meu Deus estava aqui. Antes de o mundo existir, acima de reinos e nações, acima das glórias que o mundo traz a nós, acima de toda a riqueza e tesouro, está Jesus que é digno de louvor. Meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer, por me amar, acima de reis e de poder, acima de toda a criatura aqui, acima de tudo, meu Deus estava aqui. Antes de o mundo existir, acima de reinos e nações, acima das glórias que o mundo traz a nós, acima de toda a riqueza e tesouro, está Jesus que é digno de louvor. Meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer, por me amar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer, por me amar. Irmãos, vamos ainda de pé, abrir a palavra de Deus em primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, do verso 2 ao verso 10. É um texto que fala, irmãos, do poder do Evangelho sobre a vida de uma igreja, sobre a vida desses irmãos que eram pagãos, que eram idólatras, escravos do pecado. E Paulo aqui vai dar graças a Deus porque tem visto o Evangelho produzir fruto na vida desses irmãos.
Então vamos ler a partir do verso 2, como Paulo começa agradecendo a Deus. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu ou soou a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso progresso no vosso meio, ou o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, irmãos, Paulo aqui descreve não só o ingresso em palavras, mas o poder do Espírito Santo de Deus aplicou a palavra sobre a vida desses irmãos. Que assim seja com todos nós. Vamos orar. Logo após estarei passando a palavra ao missionário Carlos André. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para ouvirmos a Tua poderosa palavra. Amém. O mesmo Evangelho, Senhor, que alcançou o coração daqueles irmãos lá na Macedônia, lá em Tessalônica, Senhor. Aquela cidade, ó Deus, tão afetada pelo pecado, pelo paganismo, pela idolatria. E o Evangelho, Senhor, que é o poder do Senhor, chegou à vida daqueles irmãos através, Senhor, dos lábios de Paulo, mas também em demonstração do poder do Teu Espírito Santo. O poder do Espírito, Senhor, que arranca, que desarraiga, ó Deus, o homem com a raiz de tudo, Senhor, deste mundo terrível de pecado, da idolatria, Senhor, e dá ao homem, Senhor, um novo coração com o qual ele se arrepende dos seus pecados e se volta para o Senhor, ó Deus, de todo o coração. Esta fé, ó Deus, que é comunicada ao coração do pecador pela Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, chegou à vida daqueles irmãos. E os frutos, ó Deus, que o Evangelho produz, Pai, o fruto do Espírito, que é a paz, que é o amor, que é a longanimidade, que é a fidelidade, que é o domínio próprio, que é a perseverança, o fruto poderoso que o Evangelho produz na vida do pecador, Senhor. Este fruto verdadeiro repercute em todo o mundo. Repercutiu, Senhor, naquela redondeza, repercutiu em toda a Macedônia, em toda a Acaia, de modo que aqueles irmãos, Senhor, se tornaram modelo, Pai, porque passaram a imitar o apóstolo e a Jesus Cristo, passaram a andar, ó Deus, como discípulos de Cristo. E nesta manhã, Pai, nós queremos rogar a Ti, a fim de que este poderoso Evangelho produza os mesmos frutos em nós, produza a mesma transformação de fé, de vida, que chegou à vida daqueles irmãos, possa chegar até nós, Senhor. Amém. Que este Evangelho arranque nós mesmos, Senhor, da nossa vida de ídolos, nossa vida, Senhor, que não agrada ao Senhor, e
e faça com que passemos a imitar ao Senhor Jesus na nossa caminhada cristã, na nossa pisada de fé, na nossa maneira de viver, na nossa maneira, Senhor, de escolher, de ponderar, de tomar decisões. Que toda a nossa vida, Senhor, seja afetada pela Tua Palavra, seja transformada por esse poderoso Evangelho, Pai, que chegou à vida daqueles irmãos e que chegou também até nós, Pai, e que essa Palavra transforme a nossa vida de forma intensa, verdadeira, progressiva, amém, de forma abundante, Senhor. A Tua Palavra produza fruto nas nossas vidas. Nós também suplicamos ao Senhor que o Senhor abençoe nessa hora, meu Deus, o missionário Carlos André, amém, e a nós, os ouvintes da Tua Palavra nessa manhã. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Casa. Paz seja com todos. Amém. Irmãos, estamos aqui de novo, né? Descansamos, voltamos à casa do Senhor para buscarmos mais a Sua Palavra. E talvez alguns tenham aproveitado nessa cidade o feriado para buscar lugares e coisas que não glorificam a Deus, mas os irmãos dessa igreja pensaram em escolher o melhor, pensaram em glorificar a Deus, passando esse tempo refletindo sobre a palavra do Senhor. Graças a Deus, na Sergipe continua tudo bem, a esposa, as filhas. Embora a Samara continue perguntando se já comprei um presente. Lembrança para ela. Samara é minha filha mais velha, de 7 anos. E quando eu viajo, ela sempre está perguntando se eu já comprei o presente dela. Mas para os irmãos não ficarem tendo uma impressão da minha pequena, o presente que ela fala, como ela disse ontem, você está preocupado se o pai volta para levar um presente? Ela disse, não, pai, é que eu sei que o senhor traz alguma coisa para mim, o senhor traz uma bala, o senhor traz uma Maria Chiquinha, né? Aí foi crescendo, né? O senhor traz um gibi, o senhor traz. Tá certo, Samara, tá ok. Eu não disse nada, ela já está garantido, né, a lembrança para ela. Muito bem, irmãos, vamos à leitura da palavra do Senhor. Convido a abrir suas Bíblias, Colossenses capítulo 1, verso 13 a 23. Convido a igreja, se for para essa leitura. Colossenses capítulo 1, verso 13 ao 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito, de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse com si mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém,
vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Pode ser. Senhor, essa é a tua palavra que nos desvenda o mistério que é Cristo Jesus. Mistério revelado. Esse é o teu Evangelho que nos traz vida, que nos habilita a uma reconciliação e uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento pessoal contigo. Oh Pai, que nesta manhã o teu Evangelho continue operando e de maneira poderosa possa trazer sentimento de transformação, sentimento de mudança na vida da tua igreja, na vida do teu povo, desse rebanho. Amém. Desse mundo. Seja conosco para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Ontem nós falamos a respeito do verdadeiro Evangelho, que mostra a condição caída do ser humano e ao tempo que também dá a ele uma noção de necessidade de arrependimento em Cristo Jesus. Um Evangelho que é verdadeiro porque exalta a pessoa e a obra de Cristo e que traz no seu ser uma motivação pela glória de Deus. Um Evangelho que glorifica a Deus, um Evangelho que é cristocêntrico, um Evangelho que é puro na pessoa de Cristo e que tira o homem de todo e qualquer centro, como às vezes nós vemos e ouvimos em algumas oportunidades nessa caminhada, como às vezes as pessoas colocam o homem no centro do Evangelho e não glorifica a Deus. O Evangelho de obras, o Evangelho que desqualifica aquilo que já foi qualificado pelo próprio Deus, que é Cristo Jesus. Nessa manhã, nós vamos continuar falando sobre o tema o poder transformador do Evangelho. E queremos falar a respeito da transformação que esse Evangelho causa, que é uma transformação integral. E por integral, nós não temos aqui a pretensão, nem o interesse de querer caminhar sobre os ombros daqueles que defendem a teologia da libertação. Não é essa a nossa ideia. Integral apenas porque é uma palavra, a melhor palavra para diagnosticar essa transformação total e global que o Evangelho causa em nós. A intenção de usar essa palavra integral é porque eu não encontrei uma outra que pudesse melhor expressar essa ação do Espírito de Deus na nossa vida, como um todo. A transformação que o Evangelho ele traz à vida do indivíduo é uma transformação integral, porque ela trata de todas as áreas. Não existe um aspecto da vida humana que não seja transformado pelo poder do Evangelho. Não tem como você dizer que partes da sua vida foram transformadas pelo Evangelho e que outras dimensões da sua vida não podem ser alcançadas e transformadas pelo Evangelho, porque ali não opera o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo ele está sobre toda a vida humana, sobre todas as áreas. Então, se assim é, então há uma transformação que o Evangelho vai causar em toda e qualquer área da vida humana. Daí o poder transformador do Evangelho que nos transforma de maneira integral. Calvino, refletindo a respeito
de um sistema de vida, refletindo a respeito de fundamentos ou de áreas da vida humana, ele pensa de que o Evangelho ele causa transformações em todas as relações da vida humana. E ele vai dizer que o Evangelho, que a vida humana, a gente se relaciona com Deus, que a gente se relaciona com o outro e que a gente se relaciona com o cosmos ou com o mundo. Daí nós vamos refletir sobre esses três tópicos. O poder transformador do Evangelho nessas três áreas da nossa vida: a nossa relação com Deus, com o outro e com a criação. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 5, verso 1 e no verso 10, Paulo ele deixa claro que nós estávamos vivendo uma relação com Deus de inimizade. Romanos 5, 1 e 10, Paulo ele diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 10: porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a nossa posição antes de Cristo é uma posição de inimizade com Deus. Nós não somos amigos de Deus e nem tampouco Deus é o nosso amigo. Mas Deus ele vem até nós para, na pessoa de Cristo, nos reconciliar com Ele mesmo. O Evangelho nos mostra que não é o homem que se reconcilia com Deus, mas Deus que se reconcilia com esse homem caído, com esse homem que se distanciou dele por conta da sua escolha errada. Daí que na pessoa de Cristo, essa relação com Deus, ela é transformada. Então a primeira transformação que o Evangelho ele causa na vida do indivíduo é uma transformação espiritual, porque o seu estado de inimizade é quebrado e agora ele se aproxima de Deus. Isaías diz que o nosso pecado nos afasta de Deus, lá no capítulo 59, verso 2. E ele nos deixa distante do Senhor. Mas Cristo é aquele que vem e que nos reconcilia, que nos traz agora para perto de Deus de novo, para perto do Pai. Então essa relação ela é transformada por esse poder manifesto do Evangelho. O homem passa a ter uma comunhão que ele nunca experimentara. A Vereda Mesquita diz que felicidade de verdade só quem experimentou foi Adão e Eva, e que nós não sabemos o que é ser feliz de verdade, ainda que a gente estejamos experimentando um pouco dessa felicidade novamente na pessoa de Cristo. Nós estamos sendo tratados por Cristo. Embora a felicidade, vez ou outra, a gente fique enganados e pensamos, melhor dizendo, que talvez no carro do ano, ou aquela viagem, ou aquisição de um aparelho eletrônico, vai nos trazer um sentimento de felicidade. E nos esquecemos que lá na relação das bem-aventuranças, nenhum item ligado à felicidade ali tem a ver com o bem material. Então, vez ou outra, a natureza, a velha natureza se manifesta dentro de nós e nos tenta enganar a buscar uma felicidade. Mas já experimentamos essa felicidade que Cristo nos traz, nessa reconciliação de vivermos uma vida
de comunhão com Deus, de voltarmos, de vivermos nesse novo e vivo caminho que nos leva a Deus, que é Cristo Jesus. Então, a primeira transformação é essa transformação do estado. Você vai de inimigo a amigo. E isso muda tudo. Isso muda tudo porque agora o seu foco de vida, agora a forma de ver as relações entre homem e homem, criação, mas de maneira muito especial muda a sua forma de ver Deus. A sua forma de olhar para Deus, a sua forma de se dirigir a Deus, até mesmo porque antes você não se dirigia a Deus. Antes você talvez buscasse a Deus por uma necessidade, por um problema que você possa estar vivendo, um problema existencial, e você começa a gritar o nome de Deus. Né? Até o ateu mais convicto, quando passa pelo momento de dificuldade, ele diz: ai meu Deus, um pneu de um carro que fura numa estrada deserta, ele diz: ai meu Deus, e agora? O que faço? Então, a nossa forma de olhar para Deus não é uma forma estranha, uma forma distante ou uma forma apenas movida por interesses e necessidades. Quando o indivíduo ele está perto da morte, ainda que ele não conheça o Evangelho, a criação diz que é um Deus. E num país considerado cristão, o sujeito ele apela para Deus, ele procura a Deus no seu leito, porque ele tem medo do que lhe ocorrerá depois da morte. Então, quando a gente é alcançado pelo poder do Evangelho e essa relação espiritual com Deus, ela é transformada, então a gente passa a olhar para Deus de uma outra maneira. Nós entendemos que somos servos, mas que também somos filhos. Nós entendemos que a vida não se limita a esse plano. Nós entendemos que Deus tem uma vida eterna para nós. Nós compreendemos que Deus ele tem um interesse de se relacionar conosco, para que a nossa vida e assim a nossa vivência, o nosso procedimento o exalte, o glorifique nas nossas atitudes do cotidiano, na nossa caminhada com Ele. E olhando um pouco para o texto de Paulo aos Colossenses, Paulo diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que transformação. Sujeito que fazia parte do império das trevas, agora é do reino de Deus, é do reino do Filho de Deus. Que situação, que mudança de status, de condenado a salvo, de perdido a achado. É o filho pródigo que volta para casa, que encontra a graça, que se abraça com essa graça e que aceita essa graça que nos é dada em Cristo Jesus. Que transformação maravilhosa Deus opera na vida daqueles que são alcançados pelo poder do Evangelho. E esse poder transformador alcança qualquer homem, qualquer mulher, segundo a eleição de Cristo Jesus. Independente daquilo que ele faça, às vezes as pessoas entendem que o Evangelho é transformador na vida do ex-alcoólatra, do ex-drogado, do ex-marginal, da ex-prostituta, do ex-homossexual. E parece que aqueles que não fumavam, que não bebiam, que não andavam em farras, em festas, parece que esse não precisa tanto do poder transformador do Evangelho. Parece que ele pode se chegar até Deus e dizer: mas há tanto tempo estou aqui, não desce nem um cabrito, e agora vem esse aí, e tu faz essa festa.
Às vezes o sujeito entra na igreja como o fariseu, como se as suas obras o pudesse trazer até Deus, como se ele fosse apto a se colocar diante do Pai pelos seus esforços, sem a ação regeneradora do Espírito Santo que opera em nós, manifesta pelo poder da pregação do Evangelho. As pessoas elas vêm à igreja às vezes e começam a pensar de que a transformação do Evangelho não é tão viva e tão verdadeira e tão autêntica na vida delas, porque afinal de contas elas não eram tão ruins. Elas só não conheciam a Bíblia, não vinham à igreja. Eu comecei a ter contato com a palavra de Deus a partir dos meus 9 anos. Antes dos 9 eu já tinha, mas não tão de maneira importante. E aí eu comecei a ler algumas histórias bíblicas em um livro ilustrado. E eu fazia isso porque eu temia a Deus. Ou melhor, porque eu tinha medo de Deus. Não temia, eu tinha medo. E eu achava que era uma maneira de purificação. Então todo santo dia eu lia 3, 4, quando o pecado estava me acusando mais a mente, olha, do alto dos meus 9 anos, e o pecado para mim já era uma coisa tão real. Então eu li a Bíblia como uma maneira de purificação, porque o pessoal dizia que o ano 2000 o mundo se acabaria, né? Então aqui também vinha a cabeça e eu falava comigo mesmo que eu precisava ler a palavra, eu precisava conhecer para que Deus não me punisse. E passei, eu acho, uns 3 anos da minha vida fazendo esses rituais de autopurificação. E aí obviamente que não funcionava. E depois, quando eu conheci o Evangelho, eu entendi que tudo aquilo só teve um valor. Que muito do que eu sei das histórias de Davi, de Samuel, é fruto dessas leituras, desde os 9 anos, mas só serviu como conhecimento, como purificação, coisa alguma. Então, a pregação do Evangelho me fez ver quão desgraçado eu era e quão necessitado eu estava de Cristo na minha vida. Então eu entro na igreja, eu costumo dizer que eu entrei na igreja correndo. Eu entro na igreja e vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, porque Cristo foi na cruz por nós e as coisas não sem muita direção, né? Mas aí Deus vai pegando as coisas loucas desse mundo e vai endireitando, vai ajeitando ali para que o nome dele possa ser glorificado, e esse processo vai se dando a vida toda. Daí que a gente vem à igreja e às vezes nós não temos essa noção de distância que a gente estava, de condição que a gente se encontrava e como o Evangelho ele tem um poder transformador. E aí essas pessoas que não conseguem visualizar e entender essa verdade, uma das coisas é que elas não têm se encontrado com o Cristo do Evangelho. Ela não tem visto ainda a face de Cristo no seu Evangelho. E ela vai se enganando que está tudo bem. Mas não está tudo bem, porque o Evangelho ele causa uma transformação espiritual na sua relação com Deus, de inimigo, lhe traz para amigo, para ser filho, para uma vida nova. E agora você pode experimentar dessa transformação. E quando você fica achando que é muito bom, não que você possa impedir a ação transformadora do Espírito Santo na sua vida, mas quando você se acha muito bom diante do Evangelho, então você não consegue ver a riqueza e o poder transformador na sua vida. Como eu disse antes, não é só quem estava nas drogas que ia transformar, mas todos nós, mesmo aquele que acha que era justo antes de Cristo, ele precisa dessa justiça imputada na sua vida e dessa transformação. Eu conheci um indivíduo do sertão da Paraíba chamado Tião, irmão batista, missionário, e Tião ele vivia pelas ruas da cidade, se acabando mal,
vivia na sarjeta, e foi alcançado pelo Evangelho. E Tião saiu dessa sarjeta, e Tião não sabia ler. E Tião aprendeu a ler quando um dia ele abriu a Bíblia em João 3,16. E ele compreendeu o texto. E a partir dali ele passou a ler, fez seminário de missões da Igreja Batista, e hoje vive sertão adentro, levando esse evangelho transformador a outros que talvez não estejam na sarjeta como ele, mas que se encontram presos na idolatria, se encontram presos nos seus orgulhos, se encontram presos por tantos pecados que os escravizam e que precisam ser transformados, ser libertos do império das trevas e vir ao reino de Deus. Essa transformação que o Evangelho nos traz é uma transformação espiritual. E dentro dessa transformação espiritual, que nos leva a uma relação pessoal com Deus, é uma transformação também de situação que a gente vive. Porque antes do Evangelho, a gente vive escravizado, a gente vive nas trevas, e o Evangelho nos mostra a luz e esse novo caminho que é Cristo Jesus, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Alguém tinha dívida, o Evangelho nos transforma espiritualmente, porque esse espírito de dívida foi pago. A gente deixa de ser devedor para sermos alguém que temos a nossa conta saudável, paga. Não pelos nossos esforços, não pelo que a gente fez, mas pelo aquilo que Cristo mesmo fez. E Ele diz que a sua conta está paga. O Evangelho nos transforma também quanto a essa condição diante de Deus. Ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que é principados, que é potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, estamos reconciliados. A inimizade acabou. Somos agora amigos de novo. Mas mais do que isso, somos filhos. E filhos que são chamados a virem até um Pai. Um Pai Santo que nos chama e que nos diz que devemos ser santos, como também Ele é santo. É restaurar tudo aquilo que foi perdido em Adão. E muito mais agora nos é dado em Cristo Jesus. A relação de Adão era uma relação maravilhosa com Deus, mas foi quebrada. Em Cristo Jesus agora nós experimentaremos o que é felicidade e o que é comunhão em um estágio ainda mais profundo do que o que Adão experimentou. O plano de Deus é que em Cristo Deus pudesse nos levar a um estágio além do que Adão experimentara. Prosseguindo, uma vez que nós estamos restaurados em Cristo, uma vez que nós somos reconciliados com Deus através de Cristo, uma vez que o espírito de dívida é cancelado, como diz Paulo aos Colossenses, que todo o espírito de dívida fora cancelado, uma vez que a inimizade acabou, que a gente volta a ter essa possibilidade, que o escritor de Hebreus diz que temos intrepidez, ousadia a entrar até a presença de Deus, estar no Santo dos Santos. Uma vez que isso acontece, que essa relação com Deus ela é transformada, então o Evangelho
ele também nos transforma para a vida com o outro. Porque o pecado não apenas afetou a nossa relação com Deus, mas o pecado também afetou a nossa relação com o próximo. E a relação que a Bíblia ela expõe para nós de comunhão, ela acontece no plano vertical e também horizontal. Devemos amar ao nosso Deus acima de todas as coisas, mas o próximo nós devemos amar como a nós mesmos. Então, o pecado ele trouxe um dano muito sério e grave às relações que nós temos com o outro. E por isso que é tão complicado as relações desse mundo. Quando a gente percebe os conflitos, logo nós conseguimos identificar que esses conflitos têm a ver com egoísmo. E egoísmo é fruto de pecado, egoísmo mesmo é pecado. Então, o Evangelho ele tem um poder transformador, nos transforma de maneira integral, porque transforma também as nossas relações. A nossa relação com o homem, ela é transformada. As relações pessoais e interpessoais, elas são transformadas na pessoa de Cristo Jesus. O texto de Colossenses, que nós lemos agora, o último verso, 20, e que havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentarmos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo, ele está reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Todas as coisas estão sendo reconciliadas. Ele reconcilia tudo aquilo que se desvirtuou. Toda a criação foi afetada pelo pecado. O pecado de Adão trouxe males sobre toda a criação de Deus. Mas a obra de Cristo traz reconciliação e restauração sobre todas essas coisas. Calvino dizia que uma unidade de sistema de vida inclui a relação com o outro. Diferente daquilo que o islamismo diz, diferente daquilo que o romanismo diz, o calvinismo ele diz que nós devemos ter uma relação perfeita com o outro. E isso só é possível, possibilitado pela ação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, aqueles que são chamados e se reconciliam com Deus, eles não têm, jamais, uma relação com o outro, como ele tinha antes, seja qual for o tipo de relação. Abraham Kuyper, no seu livro Calvinismo, ele diz que não podemos supor distinções entre os homens, exceto a que foi imposta pelo próprio Deus, ou seja, visto que deu autoridade a um sobre o outro, ou enriquece a um com mais talento do que o outro, de modo que os de mais talentos devem servir ao outro, e assim, através desse serviço, sirva ao próprio Deus. As nossas relações de trabalho, às vezes é tão conflitante, é tão difícil, porque lidamos com pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho e tem uma postura de escravizar o outro. Diga-se de passagem, quem trabalha em fábrica ou quem trabalha em redes de supermercados, geralmente esses dois segmentos opera uma opressão muito grande sobre aquele que presta serviço à sua igreja. E é
tão difícil às vezes esse relacionamento. E o cristão, mesmo estando subjugado por alguém que não conhece o Evangelho, ele precisa ter uma postura de quem foi transformado, de quem está sendo transformado e será transformado. Foi transformado porque foi liberto do pecado, das trevas para a luz. Está sendo transformado porque é um processo. Aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. E será aperfeiçoado porque, na preservação, teremos corpos glorificados e assim transformados, estaremos com o Pai para todo sempre. E nesse processo, com aquele que está acima de você precisa ter uma postura de alguém que foi transformado, ainda que o outro não tenha essa postura diante de você, mas é você que tem experimentado o transformador. Então parte de você, como você não deve ficar esperando o outro, como você deve esperar do seu patrão, do seu chefe, uma postura cristã, se quem é um cristão é você. Mas aquele homem é impossível, aquele homem é muito difícil, de fato deve ser. Mas o Evangelho tem transformado a sua vida. Você precisa levar o Evangelho a esse outro. E talvez esse outro não seja transformado. É o que João Batista fez com Herodes. João Batista falava da verdade do Evangelho. Ele apontava o erro de Herodes, e Herodes gostava de ouvir João Batista por ser profeta. E Herodes, no final das contas, a gente sabe que ele manda decapitar João Batista. E sempre pense que a sua postura fiel ao Evangelho trará frutos de livramentos frente àqueles que te perseguem ou que vai fazer algum mal com você. Mas se Cristo está restaurando e através do Evangelho transformando as nossas relações, também existem outros âmbitos relacionais, do tipo o seio da família. Cristo está restaurando a família, a instituição família estabelecida por Ele mesmo no Éden, manchada pelo pecado e nesses últimos dias tão violentamente atacada por essa sociedade pós-moderna. E Cristo está restaurando a família. E as relações familiares são restauradas em Cristo. Você é chamado a ter uma boa relação com a sua família. Você é chamado a ter uma boa relação dentro de casa, por mais que seja conflitante e por mais que seja difícil conviver com o irmão, com a mãe, com o pai, com a esposa, com o esposo. O poder transformador do Evangelho, ele age nas nossas vidas de maneira a gente se relacionar com os de casa também, não só com os de fora. E daí são esses dois âmbitos que eu quero que vocês percebam. As nossas relações, sejam dentro ou fora de casa, seja em qualquer lugar, você pode estar pensando em uma área, talvez quem faz faculdade, possa estar pensando como é conflitante, principalmente quem é da área de humanos, como é conflitante lidar com professores descrentes, homens totalmente entregues ao diabo, homens que têm prazer em tentar desmentir a verdade do Evangelho. E nesse âmbito você também deve viver o Evangelho, porque o Evangelho está transformando as relações, ele transforma a forma de nós nos relacionarmos com o outro. O pecado atingiu, e aí eu dou dois exemplos de como isso aconteceu, de como isso acontece. A gente percebe lá em Gênesis a história de Abel e Caim, ou Caim e Abel, a história do sacrifício, de como
Caim não entende o que é sacrifício, como Abel faz um sacrifício entendendo o tipo de sacrifício e apontando para um sacrifício posterior, perfeito, em Cristo. E nós temos o primeiro crime registrado na história sagrada, Caim matando seu próprio irmão. E aí nós percebemos como o pecado ele é danoso às relações, de como ele afetou essa relação do indivíduo um com o outro, de como essa comunhão perene não se dá dessa forma. Deus fez tudo e tudo ele viu que era bom, mas essa afirmação vem antes do relato de Gênesis 13, quando informa da queda de Adão. Então, posteriormente, não encontramos o relato de que as coisas tenham continuado boas. As coisas agora estão manchadas pelo pecado, o pecado desvirtuou, e agora as relações são tão conflitantes, tão difíceis, de que nós precisamos olhar para Cristo e aprender como se relacionar com o outro diante dessa realidade de pecado. Abel e Caim nos mostra como o pecado nos leva ao extremo, ao ponto de um irmão tirar a vida do outro, o ponto que o pecado ele não foi se tornando grave ao longo dos séculos. As pessoas dizem, hoje o mundo está perdido, vemos na TV notícias de pais abusando de filhos adotivos, vemos os relatos de filhos que matam mãe por causa de droga, o mundo está perdido, o mundo está no caos. Mas essa é a posição desde lá de Gênesis, desde que Adão pecou. E isso vem afetando cada vez mais de maneira proporcional, porque a questão demográfica, o número populacional do planeta Terra cresceu. E quanto mais cresceu, mais também se aumentou o tamanho e a quantidade dos conflitos. E daí que o primeiro registro de conflito do homem com o homem é um relato de assassinato, onde um irmão tira a vida do outro. Essa é a posição antes de Cristo. Mas aí nós vamos para o Novo Testamento e posso aqui citar um outro exemplo. Exemplo de Onésimo e Filemão. Ou Filemão e Onésimo. Nós estamos falando sobre a transformação nessa relação pessoal, a transformação que Deus causa na vida do homem, e devemos pensar que na nossa relação com o outro a gente precisa identificar o outro como criatura de Deus, como imagem e semelhança de Deus. Ainda que o outro não seja cristão, devemos olhar para o outro como imagem e semelhança de Deus. O respeito a isso, que reflete a imagem do Criador, ainda que uma imagem distorcida, uma revelação turva, mas é imagem e semelhança de Deus, e por isso você deve levar a sério. Então, quando a gente vai à carta a Filemão, nós vemos o poder operante, o que opera o Evangelho de Cristo Jesus. Caim e Abel mata por conta, não chega a Caim mata Abel porque não tem Cristo na sua vida. Mas a gente vê agora um outro conflito, agora no Novo Testamento. Filemão, novo convertido, talvez não tão novo assim, mas um cristão, um homem alcançado pelo Evangelho, e tem um escravo, Onésimo, que foge. Não sabemos como encontra-se com Paulo em Roma. Não sei se de propósito ou não, porque talvez já tivesse conhecido Paulo de Colossos, ou alguma notícia que Paulo tenha tido em Colossos, deixa o seu dono lá e foge. Só que Filemão é um escravo fujão
que não conheceu ainda o Evangelho de Cristo Jesus. E ele se encontra com Paulo em Roma. E a gente sabe que Roma era uma metrópole da época. E como ele conseguiu chegar até Paulo, isso não se sabe ao certo. Mas ele chegou até Paulo, conheceu o Evangelho e foi transformado no poder desse Evangelho. Filemão está com Paulo, Paulo está discipulando Filemão, e Paulo precisa mandar Filemão de volta. Paulo mostra para Filemão que aquele conflito entre ele e o seu dono precisava ser resolvido, precisava dar um basta, precisava ser esclarecido. E Filemão, agora alcançado pelo poder do Evangelho, aceita voltar até Colossos, mesmo sabendo que como escravo fujão, a ele poderia pesar a pena de morte. Mas aqueles que são alcançados pelo poder transformador do Evangelho, a morte não é o fim, mas é o começo da vida eterna. A morte não traz tanto pesar, senão mais alegria, porque é aquele que volta a uma comunhão perene com o seu Deus. E Filemão, ele volta, aceita voltar. Paulo escreve uma carta e manda que Filemão leve essa carta, ou melhor, manda que Onésimo leve essa carta até Filemão. E Paulo diz a Filemão que Onésimo, que antes era inútil, agora é muito útil, Senhor. É alguém que é fiel. E Paulo mostra como o Evangelho poderoso tem transformado a vida de Onésimo. E como Filemão, que tem sido alcançado por esse Evangelho, tem que se comportar dentro dessa situação de uma maneira a glorificar o nome de Deus, vivendo essa transformação, essa nova perspectiva. Antes, Onésimo, se voltasse, era certo, a morte. Mas Paulo não manda Onésimo certo dessa sentença, mas com a esperança de que o Evangelho transformador que está operando na vida de Filemão vai levá-lo a uma postura correta nessa relação com o homem, com o outro, e acolherá a esse Onésimo, a quem Paulo tem tanto apreço e que diz que é útil a ele em seu ministério. Volta Onésimo a Colossos. E aí nós temos um encontro entre dois indivíduos transformados pelo poder do Evangelho. Alguém que não se reconciliaria em hipótese alguma antes do Evangelho. Mas agora o Evangelho possibilita que apertem a mão, que seja pedido perdão e que se tenha uma postura, um comportamento de fato como alguém que foi alcançado e transformado no poder do Evangelho. Daí, irmãos, que Cristo ele está restaurando todas as nossas relações. O homem, dentro do sistema calvinista, ele é colocado em um lugar de honra. Dentro da criação, o homem é colocado em um lugar de honra por ser criado à imagem e semelhança de Deus. Um lugar de honra dentro da criação. Porque o maior lugar de honra dentro do sistema calvinista é do próprio Deus. Quem detém a honra maior é Deus. Mas dentro da criação, o que é peculiar na forma de ver o mundo, a criação e as relações, o sistema calvinista vai destacar essa importância da gente ter um contato, uma experiência de vida um com o outro, à luz da Bíblia, diante de um poder tremendo que é transformador, que é o poder do Evangelho. Dito isso, nós prosseguimos. Agora, porém, verso 22, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé,
alicerçados em filhos, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Por último, o sistema calvinista, pensando na unidade da vida, ele diz que nós nos relacionamos com o corpo, ou com o mundo criado. Ele fala da relação com o mundo, ele não traz na mente um pensamento de mundo como um sistema de governo oposto à soberania de Deus. Que em alguns relatos joaninos, a palavra mundo dá essa conotação de sistema oposto à vontade de Deus. Nem ele se refere a mundo como aqueles que habitam no mundo, mas ele se refere a mundo enquanto cosmos, enquanto criação, como aquilo que Deus fez. Então, nessa área também, o Evangelho ele tem uma ação transformadora na forma como a gente se relaciona com o mundo. O Evangelho ele muda nosso foco no relacionamento com o cosmos, com aquilo que Deus criou. Agora o Evangelho ele está reconstruindo em nós, através de Cristo Jesus, um novo jeito de ver o mundo. Cristo ele está restaurando todas as coisas, inclusive a nossa forma de ver aquilo que ele criou. Alguns irmãos preferem ver a nossa relação com o mundo como uma relação de passagem, uma relação peregrina. Estamos numa jornada, estamos indo ao céu e vamos caminhando. Outros já pensam que a gente aqui vamos nos relacionar com essa criação e devemos ter uma postura correta, e esse pensamento calvinista, que estamos numa jornada, mas que o cidadão agora do céu, ele é um cidadão também da terra. Não é uma pessoa alienada à realidade que ele vive. Nem tão pouco. Ele se relaciona com a criação de uma maneira egoísta, fútil, descompromissada ou irresponsável com aquilo que Deus criou. O mandato cultural da Adão, ele agora está sendo restaurado, implantado na pessoa de Cristo Jesus. Nós antes, maculados pelo pecado, não podíamos ter uma postura adequada diante da criação de Deus. Mas agora, uma vez que o Evangelho nos alcançou, nos tirou das trevas para a luz, está nos transformando, então agora a gente pode sim de novo ter uma relação adequada. Toda vez que formos orientados pelas Sagradas Escrituras, então poderemos se relacionar com o mundo, com o que foi criado, de uma maneira justa, de uma maneira que glorifique o nome de Deus, de uma maneira que a gente colha os benefícios dessa bênção que Deus fez no ato da sua criação. Daí que a gente precisa pensar que Cristo está restaurando essa criação dele, e que essa criação que ele está restaurando, nós somos agentes também dessa ação dele. Ele manifesta a sua vontade através de nós, e a gente precisa caminhar com ele nesse sentido. Então o mandato cultural também é restaurado em Cristo. Com as lentes da Bíblia podemos ter uma visão correta do mundo em todos os âmbitos da vida. Francis Schaeffer, ele diz que a verdadeira espiritualidade significa o senhorio de Cristo sobre o homem todo. E eu tenho dito na congregação do trabalho que tudo é espiritual. E isso tem parecido novo para alguns jovens da congregação. Então é tanto que eles dizem assim: André, tudo é espiritual, né? Sim,
tudo é espiritual. Nós, ao longo dos séculos, sofremos com as investidas de pensamentos não bíblicos, embora às vezes vindo de pessoas de dentro de estruturas eclesiásticas, né? E Tomás de Aquino nos deixou esse fruto, né, da dicotomia entre espiritualidade e secularismo, entre fé e razão. Então, a gente promove na nossa mente um dualismo, e parece que o sujeito nos dias atuais, ele vive uma dicotomia, como se ele tivesse duas personalidades. Na igreja, ele é como se fosse um sujeito que tem a identidade de super-herói, né? Então, na igreja, ele tem uma personalidade, e fora da igreja, ele tem outra personalidade. Ele é feito o Batman ou o Super-Homem, embora não tenhamos aqui nenhuma admiração por esses personagens. Mas é alguém que põe uma capa e vira outro ser. Tirou a capa, um jornalista comum, alguém do meio do povão, e assim segue a vida. E nesse pensamento a gente produz o que se chama de esquizofrenia intelectual. Uma forma de pensar a vida de dois jeitos. A gente pensa a vida em aspectos espirituais e de aspectos não espirituais. Então a gente vamos refletir a economia. A economia não tem nada a ver com a espiritualidade. A Bíblia não fala nada disso. Então a gente pensa sobre economia e tudo bem. A Bíblia fica à parte. Não há pressupostos bíblicos e deixamos à parte. Engano nosso. Ou, se vamos pensar sobre arte, a gente também vai pensar a parte da Bíblia. Ou se pensa sobre controle de natalidade, vamos pensar também fora da Bíblia. E então o sujeito cristão com duas personalidades, feito aquele filme aquele filme norte-americano, Mente Brilhante, né? Sujeito de duas realidades, né? E não atenta para uma única realidade. Mas a sua esposa, o tempo todo que está ao lado dele, está ciente de que existe apenas uma realidade. E é companheira dele até o final do filme, até que ele percebe que ele está doente. Porque a menininha lá, de 10 anos, passa anos, e a menininha nunca cresce, nunca se desenvolve. Então ele é tão inteligente que ele percebe que essa outra realidade que ele está fantasiando é fruto da esquizofrenia. Então, às vezes, o cristão ele tem um problema de esquizofrenia intelectual. Assuntos que são espirituais. Santa Ceia, salvação, pecado, arte, economia, esportes, guerras, ou qualquer outro, nada a ver com espiritualidade. Aqui a conversa é outra. Então, a gente precisa atentar que essa restauração de Deus, ela é uma restauração que nos possibilita uma relação clínica em Cristo e através de Cristo de maneira perfeita com a criação, de modo que a gente possa produzir uma cultura cristã. E cristã segundo aquele princípio de Antioquia, onde foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, porque toda a sua conduta remetia ao exemplo do Senhor Jesus. Eles pareciam com Cristo. Deve ser a mentalidade daquele que é transformado pelo Evangelho. Ter uma conduta que em tudo parece com Cristo. De modo que se você bater as portas do castelo da Rainha Elizabeth e a criada abrir essa porta, quando abriu para o apóstolo dos pés sangrentos, e assustado fechou a porta e correu até a sua senhora e disse: tem alguém à porta?
diz ter uma audiência marcada com a senhora, e se esse não é Cristo, deve ser o irmão dele que está batendo aí. Então, assim deve ser com aqueles que encontraram por Cristo Jesus. O senhorio de Cristo, ele envolve toda a cultura. E assim, então, a nossa forma de se relacionar com aquele que Cristo criou e que foi imaculado, mas que agora ele mesmo está consertando, que ele mesmo está sarando, que ele mesmo está restaurando através do seu sacrifício e sacrifício de cruz. Nós precisamos ter uma postura frente ao mundo de contracultura. Não uma contracultura de 1964 dos ricos, mas a contracultura de Cristo Jesus. Cristo nos leva a uma dimensão de redimido, que traz sobre os ombros responsabilidades de transformação cultural. A cosmovisão cristã, quando bíblica e de fato verdadeira, ela nos leva a pensar que devemos nos relacionar com todas as áreas da cultura, promovendo um novo jeito de viver e assim promover uma cultura bíblica e não ficar vivendo de maneira alienada a esse mundo. Alguns pensamentos de cultura vão dizer, de envolvimento do cristão com cultura, vai dizer que Cristo ele é contra a cultura. Esse tipo de modelo vai enfatizar que o pecado na sociedade e estabelece que devemos apartar-nos do mundo. Um exemplo disso é o monasticismo. Então a gente não deve se relacionar com nada desse mundo. Já um outro pensamento a respeito dessa relação de Cristo com a cultura vai dizer que eles creem que Cristo está operando na cultura e, portanto, a cultura, ainda que produzida por homens sem referência ao referencial divino, é uma cultura boa e que Cristo está se relacionando com ela. Ele minimiza a existência e os danos do pecado e pensa que devemos cooperar, com as tendências culturais aí postas e vividas. Um exemplo desse modelo é o intento de mesclar filosofias orientais e gregas com o cristianismo. Uma outra forma de pensar cultura e Cristo é aquela que diz que Cristo está sobre a cultura. E aí eles aceitam o fato de que a cultura é basicamente boa, como uma posição anterior, mas ela crê que devemos acrescentar a essa cultura um aspecto cristão cultural. Eles vão entender que Cristo está na cultura, mas também além dela, superando a cultura. Um exemplo é o que São Tomás de Aquino e o catolicismo tradicional eles vão operar. Por exemplo, ele diz que a razão serve para saber que Deus existe, mas necessitamos da fé para crer que há uma Trindade. O quarto ponto, ou o quarto modelo, dentro dos 5 modelos que nós percebemos de relação cultural, ou de acontecer, ou de vetar e não se relacionar com a cultura, é o que diz que Cristo se coloca em tensão com a atual cultura. Esse modelo ele estabelece que a cultura é basicamente má, diferente das últimas duas, mas que é inevitável participar dela. Então, por isso, há uma necessidade de submeter a Cristo, mas também devemos submeter a cultura. E aí, ainda que muitas vezes estão em oposição, elas continuam pensando que devem se relacionar com ela, embora a cultura mundana tenha uma posição diferente da cultura bíblica. Mas mesmo assim a gente deve se relacionar e manter aí
relacionamento perigoso. Lutero que acreditava assim. Mas por fim, Calvino ele nos traz uma luz a respeito dessa postura diante da cultura. Calvino ele diz, não devemos pensar que Cristo deve ser contra a cultura, não devemos pensar que Cristo está na cultura, não pensemos que Ele está sobre a cultura, não pensemos que deve ter uma tensão entre a cultura e Cristo, mas sim, a gente deve, com base na palavra de Deus, pensar que Cristo está transformando a cultura, né? Talvez ele crê que a cultura é basicamente má, mas que contém a graça de Deus também. E que é aí, não há que separar o mundo numa posição número 1 dos monásticos. Nem tampouco submeter-se a ela com uma posição número 2 da filosofia oriental e grega atrelada ao cristianismo. Ou com uma posição 4, que também defende isso. Nem tampouco simplesmente agregar a graça acima da cultura, como defendia Tomás de Aquino, mas transformá-la desde a raiz, desde a sua essência, transformar com base nos valores bíblicos cristãos. A nossa relação com o mundo deve ser uma relação de transformação. Paulo escreve, e esse versículo me enche os olhos e me traz tanto conforto, quando diz, e que havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Todas as coisas estão sendo reconciliadas em Cristo. Mas devemos imaginar que somos esse agente. O Senhor de Cristo está sobre toda a cultura e Ele nos chama a viver essa contra-cultura. Que isso nos leva a essa dimensão de redimir, que isso traz sobre nós responsabilidade. Não é apenas uma questão compreensível de eu dizer, não, devemos transformar a cultura, mas pesa sobre o nosso ombro uma responsabilidade tão grande quanto ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Porque a pregação desse Evangelho transformador deve ser uma pregação que transforma a cultura. Como Genebra e Calvino foi transformada por esse poder do Evangelho. Onde a gente passa, a gente tem de produzir cultura cristã. Lamentamos tanto de que haja essa dicotomia e isso seja tão veementemente defendido, de pensar a vida em dois polos, dessa esquizofrenia, onde tem hora que vivemos tão puramente, tão santo, e tem horas que vivemos tão profanos e tão errantes, como quem não conheceu o Evangelho, como quem não ouviu da graça de Deus. Então a gente precisa se relacionar com o mundo segundo aquilo que Cristo estabelece. A redenção que Cristo nos comprou, ela inclui mais que uma simples apólice de seguro que nos garante salvação e vida eterna. Nossa salvação inclui uma restauração total de todos os efeitos negativos que a queda nos trouxe. Se a queda nos tirou tudo em Adão, em Cristo, tudo e um pouco mais nos é dado para uma vida nova, para uma vida transformada. Basicamente a cultura, ela inclui os costumes, as artes, a linguagem, as ideias, os valores, a estrutura social, enfim, tudo que dá a uma sociedade sua identidade particular, sua personalidade. E nós devemos criar e fomentar no meio onde vivemos uma cultura cristã. Precisamos de livros, de músicas, precisamos de pensadores no campo da matemática, da ciência, da tecnologia, o que você imaginar de áreas dessa vida, de humanas, de exatas, você deve pensar de que aí você deve estar
produzindo cultura. Que é aí onde você deve fomentar uma cultura baseada nos pressupostos bíblicos e que nos leva a apresentar Cristo, transformando a cultura. Nós precisamos entender que o nosso papel é um papel de fermento que levenda toda a massa, e não o contrário, de estarmos sendo levados pela massa. O exemplo dos jovens na Babilônia é um exemplo de contracultura, uma contracultura bíblica, uma cosmovisão cristã. Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da multidão que se curvava perante uma imagem construída pelo rei da Babilônia, eles se mantiveram de pé, porque eles sabiam quem era o seu Senhor. Mesmo sendo da comunidade judaica exilada na Babilônia, eles não seguiram a massa, eles não fizeram como os demais, até mesmo os judeus, que no meio da massa se prostraram e foram assim contaminados pela cultura babilônica. Não, mas eles se mantêm firmes e não se curvam, ainda que pagando um preço de ser lançado na fornalha. Mas eles se mantêm firmes naquilo que acreditavam, porque acreditavam na verdade revelada das Sagradas Escrituras. Quando Daniel chega com esses amigos para aquele treinamento intensivo, ele não aceita se alimentar e seguir os costumes de comidas consagradas a falsos deuses. Ele não aceita aquilo que é imposto pela cultura local. E ele pede que se alimente como os hebreus se alimentavam. Isso é você ter percepção de cultura e também você ter prazer, ter gozo na cultura bíblica cristã. Pergunta que eu fiz a Davi: se é mais danoso, a Ricardo, se é mais danoso lermos um livro budista ou um livro que contém pressupostos budistas. A resposta de Ricardo: mais danoso ler um livro que tem pressupostos budistas ou pressupostos de qualquer outra ideologia, filosofia ou crença. Porque os pressupostos eles são sorrateiros e nos desviam da verdade, sem que cause em nós impacto. O cristão, quando ele pega um livro de uma seita ou de uma religião asiática, ele logo coloca aquilo de lado, ou se for curioso, gosta da leitura de outros temas, ele vai ler, mas ele vai ler sabendo que ele é budista. Mas um cristão desinformado que começa a ler um livro com pressupostos não cristãos e não está atento, aquilo vai causando um dano na sua vida e ele é capaz de defender aquilo até a morte, de que aquilo é bíblico, de que aquilo é salutar, de que aquilo glorifica a Deus. Então daí que a gente deve promover nova cultura, uma cultura segundo Cristo, uma cultura restaurada, uma cultura que não é maculada pelo pecado. Daí que não deve ser produto a cultura dos desejos e sentimentos do nosso coração, mas deve ser uma cultura que parta dos princípios e assim dos pressupostos das Sagradas Escrituras. E aí a gente consegue influenciar o mundo e ter uma relação com esse mundo, uma relação transformadora e uma relação que vai criando em nós, naquele que está em nós, esses itens que Paulo aqui destaca na carta, quando ele diz para que a gente possa ser apresentados diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A gente precisa se relacionar com esse mundo como alguém que foi alcançado por Cristo, e nessa relação a gente deve produzir
em todas as áreas, uma cultura bíblica, uma cultura cristã, que exalte e glorifique o nome de Deus e que mostre o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. Deus, pois, nos abençoe, que a sua graça seja abundante na nossa vida e que, ao refletir a cultura, a gente reflita uma cultura que glorifica o Senhor. Que a nossa relação com o mundo seja uma relação perfeita em Cristo. Que a nossa relação com o outro seja uma relação perfeita também em Cristo. Possibilitada pela maior relação perfeita, que é a relação nossa com o próprio Deus, com o Pai. Nossa família. Amém. Irmãos, vamos de pé, HCC 45, o mundo é teu, Senhor. Logo após nós estaremos orando, graças a Deus. HCC 45. Vamos? O mundo é teu, Senhor, que grado é receber a natureza te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, alegra e pensar em tuas sábias criações, montanhas, céus e mar. O mundo é teu, ó Pai, as aves não brilham, o lírio branco, a luz do sol, feitura sua ação. O mundo é teu, ó Pai, em tudo posso ver, até na folha farfalhar, teu divino olhar. O mundo é teu, Senhor, jamais esquecerei que embora existam entre mal, tu és o eterno Rei. O mundo é teu, Senhor, pois Cristo já venceu, inimizades destruiu, unido terra e céu. Se acende, Diácono Davi, uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por ouvir a tua palavra. O teu evangelho é muito simples, Senhor, endereçado aos nossos corações e às nossas mentes, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor nos dê a graça de viver nessa cultura, transformando-a pelo teu evangelho. Que o Senhor nos dê prudência, sensibilidade de alma, Senhor, para que saibamos, Senhor, o que está errado nesta cultura e onde, Senhor, o Senhor tem nos chamado para mudá-la. Senhor, que o Senhor nos dê essa compreensão que os crentes do passado tiveram, que os puritanos tiveram, que os crentes da igreja primitiva também tiveram, Senhor, e percebeu que estava errado e de se doarem, Senhor, para serem usados por Ti, para mudar o que estava errado.
Senhor, dá-nos esta graça para que influenciamos também, ó Deus, a educação e principalmente destas crianças, Senhor, que logo, Senhor, serão produtoras de cultura, serão geradoras de conhecimento, serão construidoras de saberes, Senhor, e de comportamento. Que o Senhor possa nos dar esta graça, Senhor, de trabalhar com essas crianças na área da educação, Senhor, desde os nossos lares, Senhor, até, ó Deus bendito, onde a educação é formalizada, Senhor. Deus, e também nós te pedimos, Senhor, que o Senhor levante poetas e poetisas dentro da tua igreja, para comporem, ó Deus, poesias, ó Deus, belas, que demonstrem a tua graça, a tua beleza, a tua glória, e que assim, ó Deus bendito, traduza essa realidade de acordo com a ótica do Evangelho. Ó Deus, devolve a beleza do Evangelho para a cultura evangélica neste Brasil. Continua a levantar, ó Deus bendito, grupos, ó Deus, como Logos, cantores, ó Deus bendito, como Jorge Camargo, como João Alexandre e como muitos outros, Senhor, que estão ainda a lidar com a letra, a lidar com a escritura e têm produzido músicas, ó Deus, boas e de qualidade, que alegra a alma, Senhor, que embeleza o ser e que enfeita essa nossa existência. Ó Deus, e continua a levantar também músicos, escritores de ficção, como o Senhor levantou no passado, a C.S. Lewis, a George MacDonald e muitos outros, Senhor. Deus, enriquece essa nossa cultura, Senhor. Devolve-nos os livros, Senhor, bons. Deus, dá-nos, ó Deus bendito, profundos leitores, compromissados com a boa leitura, e que influencia outros a serem leitores, e que influencia essas crianças a serem bons leitores, Senhor. Senhor, dá-nos também ouvidos, Senhor, sedentos de ouvir boas músicas. Ó Deus, que também possamos influenciar outros para ouvirem boas músicas. Deus, também te pedimos que o Senhor cure a cultura do nosso lar, onde só se tem visto a televisão, a novela e tudo quanto, Deus bendito, está pedante de cultura e medíocre, ó Deus, sem cultura. Que o Senhor possa renovar a cultura dos nossos lares, o enfeite dos nossos lares, os quadros nos nossos lares, Senhor. Que as crianças sejam contaminadas, Senhor, pela boa cultura que o Teu Evangelho traz, Senhor. Que nos nossos lares, Senhor, haja nichos de boa cultura, hajam ninhos de boas culturas e bons começos, Senhor, de boa cultura, Senhor. Que o Teu Evangelho assim nos alcance, assim nos cure e assim nos faça agentes e construtores de uma boa cultura, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Filho bendito, Deus bendito, do Deus bendito, nós te glorificamos por tudo e te pedimos perdão, Senhor, por até este momento não termos influenciado a cultura naquilo que devemos influenciar e para aquilo que fomos chamados. Em nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos. Encerramos então o trabalho da manhã e logo após a noite, às 19 horas, retomaremos, às 19 horas. Também o almoço deste dia será na casa do irmão Samuel. O irmão Samuel e a irmã Elaine abriram as portas para nós almoçarmos com eles lá nesse dia, certo? Então os irmãos estão todos convidados a irem para a casa do irmão Samuel e a irmã Elaine. Então são esses os avisos. Vamos encerrar.